Então, buscando então achar o caminho que vai dessa da experiência do dualismo irrecorrível até um senso de reintegração dentro da ordem divina, quer dizer, isso aí foi o serviço da minha vida. Né? Agora, eu vi que eu não podia atacar esse problema, sistemicamente, como faria um filósofo do século XVIII. Vamos aqui criar um sistema de filosofia que reintegra tudo. Falei, não dá para fazer isso. Não dá porque a discussão complicou muito. Tá certo? E porque, de fato, e aí o Kierkegaard tem razão, os sistemas de filosofia que foram criados, vamos dizer, desde a Renascença até o século XIX, eles caíram no abstratismo da ideia, se fechavam na ideia e negavam a realidade. Tipo Hegel, se os fatos contrariam a minha teoria, pior para os fatos. Né? Ele falou, não, por esse caminho não dá. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar os problemas, as dificuldades que vão aparecer, você tem que pegar uma por uma e tentar resolvendo. E ver se da solução dessas várias dificuldades parciais acaba surgindo, vamos dizer, uma sugestão, né, do, como se diz, caminho para Deus. Caminho para Deus que eu queria encontrar não nos termos da fé religiosa. Né? Porque se fosse fazer, daí se eu fizesse isso, eu estaria como o Bruno, quer dizer, eu vivo dentro da divisão, aceito a divisão como fato último, mas depois eu mesmo não aguento a minha própria cosmovisão e corro para dentro da igreja e peço socorro. Eu acho isso, no fundo, uma bela sacanagem. Né? Não se trata disso, quer dizer, você tem que... Não adianta você ter a fé religiosa, você precisa permitir que ela inspire a sua filosofia, não que ela dite os termos da sua filosofia, jamais. Isso aí qualquer Orlando Fedeli pode fazer. Você tem a fé já resolve todos os problemas. Então é só você deduzir, você pega lá os artigos de fé, põe no computador, ele tira as consequências e você acha que isso é uma filosofia. Falo, não é assim. Né? Isso aí, vamos dizer, é apenas uma teologia de botequim. Não chega nem a ser uma teologia. Né? Porque uma das grandes ocupações da teologia é buscar os problemas e as contradições e as dificuldades imensas que existem, né, na revelação. Aquilo não é uma coisa totalmente lógica que você põe ali os princípios no computador, ele vai te dando as consequências até a última. Eu falo, não, isso é um negócio altamente complicado que evolui através de uma confrontação dialética de séculos. As discussões teológicas deram morte, minha gente. Né? O negócio era muito grave. Porque se você chegava a uma conclusão aqui, bom, então você entendia a religião inteira de um jeito, chegava a outra conclusão, entendia a religião inteirinha de outra maneira, então daí vem incompatível, fala, bom, então agora aqui vamos partir para o pau, como partiu no cisma do Oriente, como partiu na Reforma, etc, etc. Né? Então, você pensar que a fé vai resolver todos os problemas, você faz-me rir, você não sabe o que é isso. A fé, gente, não é fé numa doutrina, é fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É fé numa pessoa real e num fato. E numa promessa real que é fato. Que deve se cumprir no plano dos fatos e não no plano das teorias. Né? Então, a fé pode inspirar a sua filosofia, mas não pode ditar os termos dela. Isso é impossível. É ruim, e não só é ruim, mas é inviável. Então, vamos dizer, a fé tem que ser um elemento, por assim dizer, quase que hormonal na sua filosofia. Ela te dá a força para você buscar a solução dos problemas, mesmo quando você não enxerga essa solução. Digo, eu não sei, mas Deus sabe. E se eu amolar ele bastante, ele vai ensinar para mim. Então, desses vários problemas que foram surgindo, vamos dizer, eles não surgiram pela ordem. Eles surgiram por circunstâncias biográficas. Acontecia que, dia tal, topei com esse problema e falei, bom, eu tenho que resolver isso aqui para eu saber como é que daí eu chego lá. Né? Então, eu dou uma lista aqui, por exemplo, de 18 problemas com que eu fui lidando ao longo da minha vida. E creio que resolvi cada um deles satisfatoriamente. Né? Então, primeiro, o problema da relação entre ciência e filosofia. Vamos dizer, outro dia, alguém, foi o Eduardo que está aqui presente, que me sugeriu que juntasse todos os meus escritos sobre ciência, dá para fazer um livro com isso aí. Bom, então você tem uma filosofia da ciência que está ali embutida. Né? Segundo, o problema da relação entre poesia e filosofia.
entre a linguagem literária e a linguagem filosófica. Né? Esse é o segundo problema. 3, até a teoria dos 4 discursos, que já absorve a anterior e coloca numa ordem. 4, a teoria dos gêneros literários. Né? 5, todo o trabalho da astrocaracterologia, sem o qual acho que não vai dar para entender o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Quer dizer, a astrocaracterologia é um problema específico ao qual dediquei alguns anos, falei. E que, vamos dizer, do ponto de vista dos astrólogos, isso é, da prática astrológica, eu não resolvi nada, quer dizer, eu não criei nenhuma técnica que eles possam comprar e sair aplicando por aí. Não resolvi o problema nenhum, mas se eu não resolvi o problema deles, eu resolvi o meu. Quer dizer, eu soube exatamente como articular, vamos dizer, diferenciadamente os dois problemas. O problema do suposto fato astrológico e o problema da linguagem astrológica. Portanto, a alquímica também. 6, daí saiu, vamos dizer, a teoria, a teoria da verdade como domínio. Um domínio no qual você está, sempre, do qual você existe, mas do qual subjetivamente você pode sair. Você não sai do domínio da verdade necessariamente para o domínio da ideia, como pensava o Bruno. Você pode sair de lá para o domínio da experiência subjetiva do arrebatamento, do rapto, essa coisa toda. Que é tão subjetivo quanto a ideia. Tá? Essa teoria está em parte explicada na teoria da verdade, o problema da verdade, a verdade do problema, mas está apenas enunciado. Mas tem outros escritos, como, por exemplo, Kant, o problema da objetualidade. Tem vários escritos no qual essa coisa está desenvolvida. Depois, num domínio completamente diferente, quer dizer, onde eu tinha que me explicar a possibilidade histórica desses acontecimentos, desses dramas. Né? Então, a gente vê que muitos filósofos colocavam a história como sendo o domínio máximo, a moldura máxima da existência humana e de todos os conhecimentos. Né? E eu digo, mas olha, isso aí é uma falsa solução, porque a história é a história de quem? Muitas vezes você via que, quando eles decidiam contar a história de alguma coisa, eles estavam contando a história de uma abstração. Se você disser, por exemplo, né, história do Brasil, você está supondo, vamos dizer, uma unidade, né, jurídico-territorial chamada Brasil. Ela tem uma história? Fala, não, ela não tem nenhuma história. Ela é apenas o cenário onde acontece uma história. Não é isso? Agora, o Brasil é um personagem da história? Não. O Brasil, como entidade jurídica, nunca fez nada. Agora, fizeram dentro do Brasil, fizeram fora do Brasil, fizeram contra o Brasil, fizeram a favor do Brasil e tal. De quem? A história de quem? Não é isso? Então, é claro que eu precisava resolver isso para saber em que medida o conhecimento da história poderia explicar esse fenômeno que eu estava, esse fenômeno dessa divisão que eu estava tentando abordar. E eu cheguei à seguinte conclusão, falei, peraí, a história só pode ser história de personagens reais. Quer dizer, personagens que agem. Se não existe ação, nada acontece e não tem história. Né? A ação nem sempre necessariamente é a ação de um indivíduo. Existem vários indivíduos que agem de maneira articulada e que prolongam determinadas linhas de ação ao longo de muitos anos, décadas e séculos. Por exemplo, quando você vê, vamos dizer, a história da catequização dos povos indígenas, etc., pela igreja. Foi um esforço que prosseguiu durante séculos. Entrava ano, saía ano, entrava século, saía século, estava lá tentando fazer a mesma coisa. Você vê o Partido Comunista, né? Há quanto tempo o Partido Comunista está tentando implantar o comunismo no mundo? Desde pelo menos 1848. Claro que já tinha antes, mas vamos pegar a fundação oficial, né? Tá certo? Então, todos os primeiros comunistas já morreram. E a coisa continua. Então, bom, existem certas ações que são contínuas e que transcendem a duração da vida humana. Né? Mas é claro que só pode haver história daquilo que transcende a duração de uma geração.
Se acontecer na geração seguinte estava apagada, então não deixou rastro histórico. Então aqui não é propriamente uma ação histórica, é uma dimensão de tempo subhistórica. Né? Então, quem são os verdadeiros personagens da história? São essas entidades cuja ação permanece no tempo. É a ação delas que dá a forma geral da história. Essas são os personagens. Nesse sentido, eu posso dizer que um Estado é um personagem da história? Jamais. Nenhum Estado tem ação contínua ao longo do tempo. Quem tem ação contínua são os grupos que dominam o Estado. Está entendendo? Cuja ação, às vezes, antecede a formação do Estado e se prolonga após a extinção dele. Por exemplo, o Partido Comunista. Nesse instante que eu disse isso, eu pensei, peraí. Durante décadas houve aqui nos Estados Unidos uma corrente de estudiosos do comunismo que viam o comunismo apenas como um instrumento do Estado soviético. Eu digo, mas isso é uma inversão total. O movimento comunista existia antes de aparecer a União Soviética e continuará existindo quando acabar a União Soviética. Isso eu sabia muitos anos antes de acabar a União Soviética. Mas é a coisa óbvia. Eles estão vendo o sujeito, eles estão confundindo o sujeito da história com o cenário da história. A União Soviética é um lugar onde acontece a história. Ela não é um agente histórico. Nem mesmo um governo é um agente histórico. Nenhum governo age por si. É preciso que um grupo político domine o governo e ele tome as decisões. O governo, por assim dizer, é uma entidade vazia, que é ocupada pelos grupos que têm o poder político para ocupá-lo. Então, é esse que são os sujeitos da história. Então, quer dizer, toda história nacional é sempre uma falsificação. É a história apenas do que aconteceu num lugar. Mas nenhuma história nacional pode ter unidade. Por quê? Porque dentro de uma mesma nação estão em ação forças, algumas das quais são autóctones, outras que vieram de fora, e sem as quais as primeiras não podem ser explicadas. Então, por exemplo, para dar o exemplo de alguns sujeitos da história, a Igreja Católica é um sujeito da história. A maçonaria é um sujeito da história. O Partido Comunista é um sujeito da história. As famílias dinásticas que se prolongam e treinam as novas gerações para uma ação coerente são sujeitos da história e assim por diante. Então, essa é toda uma visão nova, uma nova teoria da história. E eu acredito que essa teoria está certa. E é irrefutável. Embora, um problema com essa teoria é que eu jamais consegui aplicá-la num livro que fosse 100% um livro de história. Eu gostaria de ter contado a história de alguma coisa. Para não dizer que não fiz nada nesse sentido, eu fiz a história dos esforços no Ocidente para restaurar o Império Romano. E isso é o Jardim das Aflições. Mas não posso dizer que seja um livro de história, não é uma história narrativa. É um ensaio histórico. Mas eu gostaria de ter escrito um livro de história narrativa e infelizmente nunca pude. Não deu tempo. Então, mas gostaria de escrever um livro para ilustrar como é que é isso. Quer dizer, a história de um sujeito que tem história. É isso?